foi mais um jogaço, né? Eu acho que isso é importante destacar. Nós estamos falando de 3 confrontos de altíssimo nível. São semelhanças positivas, né, Jean? Positivas. Aliás, eu incluiria o gol do Arroio, muito parecido com o gol do jogo de ida da Libertadores. A mesma vítima no chão, inclusive, né? A mesma vítima no chão. Só foi do lado diferente, né? No gol diferente, mas a maneira como ele faz o gol acaba sendo muito parecida. Então, assim, 3 grandes jogos e acho que uma demonstração de força do Cruzeiro. Independentemente da vitória. Quer dizer, tivesse terminado empatado o jogo, seria uma demonstração de força do Cruzeiro, porque ele pega o Flamengo em 3 jogos, e agora a gente pode dizer, né, ganha um, perde o outro e empata o outro, mas de qualquer maneira, mesmo que tivesse empatado e não vencido hoje, fez 3 jogos muito bons contra aquele que tem o melhor elenco do Brasil, que está jogando no momento o melhor futebol. Então é um Cruzeiro que acho que sai muito confiante para a disputa da Copa do Brasil e mesmo para o brasileiro, para de repente ficar na 3ª colocação, já que nos parece que os 2 primeiros colocados vão ficar mesmo entre Flamengo e Palmeiras. Bom, é o 5º colocado, o Cruzeiro, com 39 pontos. O Fluminense tem 41, foi a 41 com a vitória. O Paranaense também tem 41. E aí o Flamengo fica com 45, o Palmeiras com 48, que joga neste domingo contra o Vasco. Acho difícil o Fluminense ficar à frente do Cruzeiro. Já fazendo uma comparação, o Cruzeiro está pagando pelo começo de campeonato ruim e só por isso ele não está numa briga direta pelo título, mesmo que não vencesse contra essas outras 2 equipes. Então, pelo menos essa atuação anima o Cruzeiro para o que vem aí na quarta-feira em Copa do Brasil? Eu acho que anima o Cruzeiro. Quem viu o jogo do Atlético hoje com vários jogadores, como um time alternativo, com os 5 titulares apenas, o Atlético é um time que pode brigar com o Cruzeiro. Acho que é um time menos preparado, mas é um time que pode brigar com o Cruzeiro. O Atlético tem boas alternativas. Eu estou esperando um jogo bem fechado, porque são 2 times que amam o contra-ataque. Eu não sei qual deles vai querer ir para o jogo, então acho que está bem aberto. O Cruzeiro tem um pouco mais de chance que o Atlético. É um clássico, isso torna as coisas mais parecidas, mas o Cruzeiro acho que tem um pouquinho mais de chance que o Atlético, porque tem um elenco, tem alguns jogadores um pouco melhores. Se decidir ficar com a bola, tem mais qualidade também, né? Tem mais qualidade, só que o Atlético quer que o Cruzeiro fique com a bola. Sim. Então, agora, só destacar o fato do Cruzeiro ter entrado, né, com o seu time titular, com seus principais jogadores, porque eu tinha muita dúvida em relação a isso. Era uma dúvida. Eu acho que... E era uma dúvida até normal, embora eu defenda muito esse respeito aos pontos corridos, um respeito que, em geral, acontece mais com os técnicos europeus, e acho que o Felipe Luiz, nesse caso, foi um treinador talvez com uma mentalidade já muito europeia, de pontos corridos e tudo mais, porque, sinceramente, eu acho que vários técnicos, se a decisão cabia ou coube apenas ao treinador, e acho que às vezes nem tem que caber ao treinador apenas, é uma decisão estratégica do clube, mas se foi do treinador, eu acho que foi uma decisão interessante. É claro que talvez muita gente vá poder fazer essa análise depois do jogo contra o Atlético e dizer, tá vendo, deveria ter poupado, sentiu o desgaste no jogo contra o Galo, tudo vai depender do resultado, como sempre, mas achei interessante, até porque é isso que eu falei, cara, você tá pegando o Flamengo e ganhar do Flamengo e fazer 3 jogos de igual para igual com o Flamengo, ainda que o Flamengo tenha sido muito superior nos 2 primeiros tempos destes 2 últimos jogos, é uma demonstração de força, é algo que acho que também traz uma confiança para o Cruzeiro. Lembrando que o Fabrício Bruno, após a desclassificação, ainda dentro do campo naquela entrevista, falou que o objetivo do Cruzeiro é a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro é inacessível. Só para reforçar o que você disse, e mesmo assim, o treinador do Cruzeiro achou que o mais interessante para você ter o time pronto para o que é mais importante era colocar o time de novo em campo, o time principal. E agora que você está falando, acho que isso até, de alguma maneira, estava no meu inconsciente lá. Eu estou lembrando da entrevista do Fabrício Bruno, que talvez tenha me feito pensar, cara, com uma entrevista dessa, é a indicação de que o Cruzeiro vai poupar contra o Flamengo, porque o objetivo é a Copa do Brasil. E o jogo do Flamengo, o jogo contra o Flamengo, porque você vai pegar respeitosamente o Remo, na atual fase do Remo. Você sabe que você pode, se fizer um bom jogo, matar o jogo no primeiro tempo, resolver a partida, poupar depois. O jogo com o Flamengo ia exigir tudo do jogo do Cruzeiro. E o treinador sabia disso. Se você precisa de uma injeção anímica, um combustível desse, não tem melhor do que o que aconteceu hoje. O torcedor está esperando isso também. A dúvida que eu tenho é a seguinte, Bruno. Digamos que se o Cruzeiro tivesse classificado quarta-feira, será que para o jogo de hoje era o mesmo time que foi colocado? Isso eu tenho dúvida. Entendi. Porque aí a pressão seria muito grande em cima do Flamengo, era o Flamengo fora da Libertadores, o Cruzeiro avançando. Ter perdido quarta-feira e, claro, ter o clássico contra o Atlético na Copa do Brasil daqui a pouco, esse jogo do Flamengo também com um contorno diferente para o cruzeirense. Não vai voltar a Libertadores, já foi. Libertadores para o Cruzeiro acabou. Mas eu acho que 3 dias depois, você enfrentar o seu algoz na Libertadores, no Brasileiro, também acho que pesou para o Arthur Jorge. Olha, o recado não foi bom no Maracanã, no primeiro tempo o time ficou muito encurralado,
tentar mudar um pouquinho esse recado e hoje, pelo menos, no resultado e virando o jogo como virou, para o Cruzeiro foi uma boa notícia. As mudanças foram nas laterais, Mari, no Cruzeiro? Ele muda as laterais, Sim. ele não tem o Jonathan Jesus, né, para fazer a dupla de zaga com o Fabrício Bruno, porque estava suspenso, e ele começa com o Gerson no banco de reservas, né? O Wesley também. banco de reservas Começa o também. João Costa, depois sai o João Costa e Exatamente, Wesley. e aí depois O Wesley ele- foi muito ele mal muda- contra o Flamengo. Foi. muito mal contra o Flamengo, e é isso, né? Acabou de chegar, acho que vai ter esse período também, aquilo que a gente sempre fala do jogador que chega agora, mas foram essas mudanças, assim, mas Matheus Pereira, por exemplo, estava no time, né? O Caio Jorge estava no time, então o Fagner, que muitos Imaginavam que, imaginavam que ele seria no titular, segundo jogo, né? No jogo de volta contra o Flamengo, assim. Eu acho que o discurso é de Copa do Brasil e tá certo, porque é a oportunidade de título na temporada, mas eu vejo o Cruzeiro tendo um objetivo muito claro dentro do Campeonato Brasileiro, assim, para além de competições, né, de Libertadores, de tentar se aproximar, a expectativa de início de temporada era de um Cruzeiro até batendo campeão de Campeonato Brasileiro. Claro. Com investimento, com um grande nome no comando técnico que era o Tite. Então, é quase que como o Cruzeiro, ele devesse isso, não ao torcedor, mas para todo mundo ali que investiu no clube, o melhor Campeonato Brasileiro que ele puder fazer, sabe? E agora com o Arthur Jorge. Então, eu vejo essa mentalidade de, independentemente... Contra o Corinthians, ele entrou com um time bem alternativo também. Foi segundo tempo que ele traz Arroio, Matheus Pereira, enfim, Gerson. Mas ainda assim é um time que incomodou, que buscou. Então, eu não imaginava tanta mudança para esse jogo contra o Flamengo, justamente por isso, porque eu vejo o Cruzeiro com muita responsabilidade no Brasileiro. Mas a pergunta é o quanto a vitória de hoje, não só a vitória, mas esses confrontos contra o Flamengo fazem do Cruzeiro favorito contra o Atlético? Eu acho que pouco favorito. Também acho pouco. Pouco? Porra, é clássico e o Atlético tem mostrado uma coisa assim boa, apesar de ele ter sofrido na partida anterior, é que ele tem uma capacidade de resistir nos momentos em que ele sofre pressão que ele não tinha antes. O Atlético era um time que Ele amadureceu bastante nisso mesmo. isso é então, um fato. sucumbia muito isso é um fato. no momento de pressão. Sim. E eu tô muito com a Mari, assim, eu acho que o Cruzeiro vai ter mais a bola. Por capacidade e porque alguém precisa ter mais a bola, não o Cruzeiro queira, mas ele vai ter mais a bola. Ele vai ter um pouco mais de iniciativa, mas é uma iniciativa conservadora. Vai pressionar alto, sim, quando não tiver, quando o Atlético tentar sair jogando. E o Atlético tem boas alternativas de contra-ataque. Como é um jogo de mata-mata muito específico, é uma coisa ali de um duelo do Estado, o duelo nacional, mas um duelo do Estado, da rivalidade ali. Se de repente o Atlético faz um gol, não é impossível. Não, faz um gol, claro que normal. Como reage o time do Cruzeiro? É num jogo desse. É difícil. Agora, o que o Cruzeiro fez hoje, por exemplo, e até um pouco no Eu acho jogo que de volta, hoje ele reage com tranquilidade. pontos corridos. É outro jogo. Assim, Não. Eu não tô falando que não Eu vai. acho que hoje, no confronto contra o Atlético, ele reagiria com tranquilidade depois de ter virado um jogo Então, contra o eu Flamengo. acho que isso valida a ideia que o Jean falou de usar os titulares hoje. Isso, concordo. Exatamente por isso. As coisas estão agregadas, estão juntas. Então, acho que sim, do ponto de vista da confiança, de, como eu disse, os 3 jogos contra o Flamengo, ainda que eliminado da Libertadores, são demonstração de força do Cruzeiro. Acho que o fato de o adversário ser o Atlético, evidentemente, equilibra as coisas. O que eu quero dizer, se fosse um outro time qualquer, né? Fosse, sei lá, o Grêmio, o Internacional, enfrentando o Cruzeiro, com a diferença de jogo que a gente tem visto deste Atlético para o Cruzeiro, eu colocaria o Cruzeiro como consideravelmente favorito. Agora, é um clássico, e acho que o fato de ser um clássico entre eles muda bastante as coisas. E também isso que é positivo, porque acho que tem os dois lados, não dá para negar. O fato do Cruzeiro ter jogado 3 partidas contra o Flamengo na sequência, nesse nível de intensidade, nesse nível de exigência, tá? Uma hora a conta chega. Então, sim, tem um lado positivo, que é o da confiança, de dizer, pô, tá vendo? Ó como a gente é forte. Encaramos o Flamengo, ganhamos do Flamengo, legal, isso é bom. Mas, assim, esses jogos desgastam. Tem o desgaste. E aí é uma vantagem do Atlético de ter poupado realmente todo mundo hoje. Então, você tem, acho que, aspectos a favor de um, a favor de outro. Mas, repito, se não fosse um clássico, com a diferença de futebol mostrada pelos 2 times recentemente, eu acho que eu apontaria o Cruzeiro com um razoável favorito. Eu tô tomando cuidado para não colocar o Cruzeiro como, não vou falar bem favorito, mas favorito justamente por isso. Por ser um clássico, por, assim, né, tudo pode acontecer. Everson sempre num grande momento, é impressionante o que ele faz, o Coelho também, né?
Eu brinquei no Sport Center que dos últimos tempos ali dessa nova gestão do Atlético, praticamente o único acerto foi o Coelho, né? Muito mais recente, assim, de tanto que erra a diretoria. Mas eu ainda volto um pouco no que o Eduardo Domingues falou depois da classificação, né? Cobrando muito o desempenho do time, falando, né, desse jeito assim, a gente não vai... Jogo foi o pior dessa sequência em derrota. Mas é um pior mais o jogo recente, da quarta-feira né? foi Jogo Bragantino. E é um o pior jogo mais ficou recente. muito perto de ser Então, eliminado e defendendo mal. Exatamente. Que é uma marca que o time melhorou muito. Muito. Então, assim, a gente não teve o pós disso, porque hoje ele mexe muito na equipe, consegue um bom resultado, um empate contra o Internacional fora de casa. Ficou mais perto de ganhar do que de perder, mesmo com o Inter pressionando no segundo tempo. Ficou, com certeza. Mas, naquele momento, o Domingues, ele fala, né? Ele fala assim, eu quero uma reação imediata. E ele já tinha cobrado esse elenco já, né, também esse ano, assim. Então, a reação imediata, ela tem que acontecer agora já, né, no mata-mata de Copa do Brasil. Então, eu fico ainda colocando o Cruzeiro muito por conta disso. Nesse recorte bem recente do Atlético Mineiro. 55-45 no confronto? Eu vou 60-40. 60-40. E o segundo jogo é mando do Atlético, o primeiro jogo é no Mineirão. Né? Agora, também, se não tem a virada do Cruzeiro em cima do Flamengo, aí era um Cruzeiro extremamente pressionado. Hein, certamente abalado pela eliminação da Libertadores. 3 dias depois, se não ganhasse do Flamengo, ou se perdesse do Flamengo de novo, ficaria, obviamente, algo mais pesado. Me parece que o roteiro do Arthur Jorge pós-quarta-feira deu super certo pela virada de hoje, pela formação que ele escolheu para enfrentar o Flamengo hoje, mas estou muito com o Birner em relação ao Clássico. O Atlético demonstrou muita evolução para defender, e eu imagino o Atlético defendendo muito no Mineirão, no primeiro jogo. Né? E o mata-mata, a gente vê o Atlético até com linha de 5 em muitos jogos. Né? O Lodge tem jogado muitas vezes de um zagueiro mais para a esquerda do que um lateral. O Lodge é um lateral que apoia muito bem também. E não significa que vai acontecer, mas se você for lembrar dos times do Barba no Estudiantes... Exatamente. Eles cresciam exatamente no mata-mata. Exatamente no mata-mata. E se adaptavam bem aos jogos, né? Contra times até melhores às vezes. Aqui as coisas são mais difíceis do que lá. Sim, mas... sim. É uma outra exigência, você enfrenta jogadores melhores também, mas o Cruzeiro tem talvez uma consistência nesse período, Arthur Jorge, que o Atlético está procurando encontrar. Mas para mata-mata, eu acho que muita coisa equilibra. Equivale muita coisa. Birner, aí no nosso chat, no YouTube, a gente lançou a enquete do goleiro do Cruzeiro, viu, Mari? Vou votar. Entre Otávio e... Você quer votar? Vou votar. Voto aberto? Não. Só para quem tá no... Só aqui, ó. Não, ninguém vai ver o seu voto. Não, ninguém vai ver no meu chat. voto. Não, vai ser completamente fechado. Meu voto. Ok, mas vamos lá. Então, o torcedor, 81% Otávio. Meu voto aberto foi que ele ameaça a titularidade. Pelo menos, Cássio, que o Jean falou, Cássio se recuperou. Primeira semana. A curto prazo. Ameaça a titularidade. Também acho. Goleiro demora para pegar ritmo. Como você tira um goleiro que está bem? Não tem como tirar. Agora, eu te digo outra coisa também. Cruzeiro e Atlético. Vamos supor que o Cássio está bem para o jogo de volta. Otávio começa jogando, vai para os pênaltis. Eu troco. Troca? 50 do segundo tempo? Troco. Alá Luiz Van Gaal? Troco. Até porque eu acho o Everson melhor pegador de pênalti do Brasil, o Cássio é o segundo. Você sabe que outro dia eu fiz no Jean ali das nossas redes sociais, aquela pirâmide, assim, sabe, Prato, você que gosta das redes, dos goleiros. E aí? Quando printou e eu vi ali que estava postado, eu falei, fiz M. Por quê? Porque eu não coloquei o Otávio. Não colocou o Otávio. Eu coloquei outros goleiros. Mas o Otávio, talvez, em relação a outros goleiros mais experientes, tem uma rodagem menor. Talvez é um argumento que você tem. Porque tem uma... É um recorte, né? A gente precisaria rever a pirâmide. É invertida? Não, é uma pirâmide normal. Não é uma pirâmide invertida, mas é uma... Mas talvez a gente não tenha essa confiança toda pelo fato dele estar há 2, 3 meses, certo? Sim. Mas a gente pode colocá-lo entre os melhores goleiros hoje, nesse momento, né, Jean? Eu acho que sim, mas assim, é tudo muito rápido no futebol brasileiro, isso é né? verdade. Então eu E me ainda lembro mais que pra quando goleiro, a gente né? volta da Copa do Mundo, que tinha toda a discussão. Quando volta da Copa do Mundo e tem aquela discussão sobre, e aí, agora o novo ciclo, que é o goleiro... Carlos Miguel. Passaram 2, 3 semanas, o Carlos Miguel parece ter virado o pior goleiro do mundo. Então, assim, as coisas elas são muito rápidas. Eu acho que a ida do Everton para a Copa do Mundo é uma prova de que você, no fim das contas, né, em determinados momentos, tem que olhar para Abrir um pouco mais. Você tem que olhar para uma fatia de tempo maior para tomar essas decisões sobre tamanho, de quem vale, quem não vale, quem é melhor, quem é pior. Agora, hoje o Otávio falando em titularidade do Cruzeiro, acho até pelo tempo que o Cássio está fora, não tem que se discutir. O Cássio está à disposição, tá pronto para voltar. Beleza, vai esperar.
Até porque, repito, o Cássio é um cara com um histórico de que nos momentos em que ele não estava bem, ou bem não, nos momentos que ele não estava 100% fisicamente, ele chegou a ser bastante contestado, inclusive no próprio Corinthians, onde a idolatria era uma idolatria enorme. Então, eu acho que não tem pressa. Quando você tem um cara jogando dessa maneira, fazendo o que ele está fazendo, e era óbvio que na enquete, que em geral olha pro agora, né? Hoje. É óbvio. O torcedor acabou de ver a atuação. Uma empolgação e tal, é normal, né? Se a gente fizesse essa mesma pesquisa, ou essa mesma pirâmide aqui na terça-feira, o Fábio estaria em primeiro. Você achou a tua pirâmide? certamente. É isso? Achei minha pirâmide. Só pra falar, se o Cássio recuperar o bom nível de jogo, ele ganha a titularidade de novo. Isso sim. Isso não é um drama. Só precisa mostrar nos treinamentos então, mas tudo bem, mas não é aquela urgência que já foi em algum momento. O Cássio voltou, vai jogar. Não foi aquela urgência. Aquela preocupação que tinha quando o Cássio se lesiona, Isso. ela já não existe mais. Exatamente. Isso é um fato, assim. Foi superado, concordou com a foi pirâmide, solucionado, enfim. O Cruzeiro terá um desfalque confirmado para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Arthur Jorge enfrentará o Vasco no próximo sábado em São Januário, pela 25ª rodada, sem poder contar com o zagueiro Fabrício Bruno. O defensor recebeu o 3º cartão amarelo na partida contra o Flamengo, disputada neste sábado também pelo Brasileirão, e terá que cumprir suspensão automática. A advertência veio após uma falta cometida no meio-campo com o objetivo de interromper um contra-ataque do adversário. Para ocupar a vaga de Fabrício Bruno diante do Vasco, Arthur Jorge conta principalmente com João Marcelo e Villalba. O argentino, porém, vem sendo utilizado com frequência na lateral esquerda, o que pode influenciar na escolha do treinador para a formação defensiva. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!